Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tio Luiz novamente, para nós falarmos aí da prova de literatura. De manhã eu estava aí com vocês, né? Acho que todos aí estavam. Um olá, boa tarde para vocês. O som tá bom? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Se tiver, me dá um ok aí, uma boa tarde, um olá. Boa tarde, Júlio. Obrigado, viu? Gabriel também. Ana Laura. Tudo ok, que ótimo. Estamos aí também com o Frederico, Gabriel, Adriele, Bruna, Lohane. Muito bem, pessoal. Muito bom estar de volta aqui com vocês, né? Eu prometi para vocês na aula da manhã o seguinte: as questões discursivas, a gente precisava falar sobre a montagem da resposta, né? A resposta em si, eu acredito que vocês tenham compreendido, né? Como seria a montagem dessa resposta, mas eu queria falar para vocês sobre como você deve responder. Um exemplo disso é a questão número 9, letra B. Lá na questão número 9, letra B, lembra que nós temos dois textos, né? Um texto, ele é aquele texto multimodal. Eu falei esse termo de manhã, quando fala multimodal é quando utiliza mais de um recurso de linguagem. Por exemplo, a linguagem verbal, que é a escrita, mais a imagem, né? Aí você tem a linguagem não verbal. E além disso, eles trabalham com diversas fontes diferentes, né? A fonte que está escrito é fogo, ela é diferente da fonte em que está escrito série de lives com especialistas de fogo, toda quinta-feira no Instagram do IPAM. Ou seja, isso daí é um texto multimodal, certo? Bom, mas aí a letra B falava assim: explique por que tanto o enunciado é fogo, no texto 1, quanto governar é produzir incêndios, no texto 2, apresentam mais de um sentido no contexto em que foram empregados. Quando a gente tem uma expressão que tem mais de um sentido, a gente chama isso de polissemia, certo? Então, mais de um sentido, mais de um sentido, o nome disso é polissemia, ou seja, vários significados atribuídos a uma mesma palavra ou expressão, certo? Bom, aqui no texto, basicamente quando te perguntarem qual é a mais de um sentido, né? Você vai por esse caminho aqui. As palavras, quando gera polissemia, é porque dá para você utilizar as palavras e as expressões no sentido conotativo, ou seja, mesma coisa de figurado, certo? Ou no sentido denotativo, ou seja, no sentido real, certo? No sentido real, eu até vou colocar a palavra que está ali na correção, literal, né? Aquilo que é literal é no sentido real, no sentido original da palavra ou da expressão, certo? Muito bem. Pessoas, olha só. Então, a expressão é fogo. Como a resposta ela ia ficar grande, vocês podem observar que ela ficou grande, ela tomou conta do quadro inteiro aqui, nessa metade do quadro. Lá na hora de você produzir essa resposta para o seu corretor, ficaria grande, né? E provavelmente você utilizaria quase todo o espaço que tem lá para preencher. A letra A, a resposta era curta, como nós vimos, é apenas de reescrita. Quando ele pedir reescreva, não precisa enrolar. Reescreva diretamente. Agora esse aqui não. Nesse aqui você vai ter que falar da expressão no texto 1 e a expressão no texto 2. Uma dica, né? Você vai colocar lá a letra B, vai saltar um espaçozinho assim para identificar o parágrafo e vai fazer 2 parágrafos para a sua resposta ficar extremamente organizada. Outro detalhe, tente escrever cada parágrafo com mais de um período. Aqui eu coloquei 2 períodos. Um período para falar da expressão no sentido conotativo, outro período para o sentido denotativo. Não, desculpa. Primeiro denotativo e depois conotativo, certo? A mesma coisa no texto 2. Sentido conotativo e sentido denotativo e sentido conotativo, na mesma ordem. Isso aí facilita para o corretor, né? Eu sempre falo que respostas discursivas você tem que colocar, no mínimo, um padrão de resposta, uma estrutura de resposta confortável do jeito que o seu corretor espera. Então ele vai esperar mais ou menos desse jeito aqui, certo? Muito bem, vamos lá. Olha só. No texto 1, a expressão é fogo pode ser compreendida em sentido denotativo como incêndio na Amazônia. De onde que eu tirei que é incêndio na Amazônia?
Porque lá nos elementos pós-textuais, ou seja, de onde que veio essa imagem, está escrito postagem de Instagram, conta do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Certo? Ficou faltando um acento ali falando nisso, né? Da Amazônia. Ou seja, pessoal, é daí que eu tirei, como incêndio na Amazônia. É fogo, tem imagem da Amazônia, de uma floresta queimando no fundo. Então, por isso que eu cheguei à conclusão de que é a Amazônia. Ou é possível compreendê-la, ou seja, a expressão, no sentido conotativo como uma situação difícil de ser resolvida. A gente costuma utilizar, em boa parte do Brasil, né, fala assim, nossa, isso é fogo, ou seja, é difícil. Isso é tranqueira para você conseguir resolver, né? Já no texto 2, de modo similar, por que de modo similar? Porque você tanto vai falar da expressão no sentido literal, que é o denotativo, como no sentido conotativo, ou seja, sentido figurado. Vocês observaram aí que até na hora de fazer a resposta, eu utilizei aqui palavras sinônimas. Isso aqui é muito importante na correção, né? Faz parte da estrutura também. É um recurso que a gente usa na redação, né? Um recurso coesivo, de retomada, para que o seu texto não fique repetitivo, com as mesmas expressões, as mesmas palavras. Bom, já no texto 2, de modo similar, a expressão governar é produzir incêndios, no sentido literal, em referência ao governo desde a época da colonização. Opa, desculpa, gente, está faltando um R aqui. A expressão governar é produzir incêndios no sentido literal, em referência ao governo desde a época da colonização, promover queimadas na mata virgem. Por outro lado, pode ser compreendida em seu sentido figurado, tal qual a incapacidade governamental de resolver problemas. Ou seja, governar é produzir incêndios, é colocar fogo em tudo. Você fala assim, nossa, aquela pessoa bota fogo em parquinho. Ou seja, a pessoa causa problemas, certo? Bom, então é isso que eu queria mostrar, né? Não deu tempo lá da gente falar cedo. Estrutura de resposta, gente. Escreva até o fim da linha. O espaçozinho você vai deixar aqui só se não couber uma sílaba, né? Assim como na redação, faça aqui também do mesmo jeito, porque a banca da UF ela olha muito para estrutura de resposta. Tem gente que sai satisfeito na hora de sair de uma questão discursiva e fala assim, nossa, eu acertei aquela questão, porque a resposta, meu professor falou que é essa. Aí quando chega a nota, né, a questão valia 20 pontos, a pessoa tirou 16, 17, a pessoa fica da vida, né? Por quê? Porque, na verdade, pecou na estrutura, né? E aí você perde ponto. Bom, vamos lá então para a literatura. Na literatura, vou pegar aqui todo o material, né? Todo o material. Bom, na literatura a gente sabe que a UF ela vai cobrar 5 obras, né? Bom, deixa eu colocar do ladinho de cá. Literatura, certo? A UF vai cobrar 5 obras. Essas obras, né, obrigatórias, de leitura obrigatória, eu gosto muito de falar delas na ordem cronológica, até para a gente conseguir entender qual que é, por exemplo, a função de cada uma em seu contexto literário, em seu contexto histórico, né, e também na questão do gênero. Bom, vamos lá. A primeira obra, mais ou menos lançada em 1845, se chama O Noviço, né? O Noviço. Essa obra aqui, ela pertence a qual escola literária? Ao romantismo. E qual gênero? E o gênero aqui é o gênero é gênero dramático, né? O texto dramático. Certo? Bom, a segunda obra, mais ou menos de 1800... Às vezes eu erro aqui numa data aqui, gente, mas é por pouco, viu? Eu acho que é 1891, se eu não estiver enganado. É a obra O Cortiço. Nome parecido, né? O nome disso aqui é parônimo. Palavras que são parecidas, mas com sentido diferente, né? Noviço Cortiço, né? Noviço Cortiço. Bom, já essa obra aqui é da escola literária que vem após o romantismo, ou seja, é o naturalismo. Certo? E esse gênero aqui, desculpa, lá no Noviço eu coloquei o gênero dramático, mas ele será também conhecido como o subgênero comédia, certo? Gênero dramático, ou seja, comédia,
de costumes. Comédia de costumes. Já que no naturalismo, o gênero do Cortiço é romance de tese. Romance de tese. Correto? Bom, já lá mais ou menos 1924, esse aqui é mais ou menos mesmo, você tem a obra O Homem que Sabia, Javanês e outros contos. Ou seja, nós temos uma coletânea de contos. Temos no total 17 contos. Muito, né? Eu também achei pesado. 17 contos. Pertence a um período, não é escola literária, é apenas um período chamado de pré-modernismo. A maioria aqui dos gêneros é conto, mas você encontra sátiras e também você encontra crônicas, apesar do título, certo? Em 1945, nós vamos ter A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade, que é um livro que pertence ao modernismo. Aqui sim nós já estamos no modernismo. E o modernismo ele é dividido em 3 fases. Qual fase que pertence? Ele pertence à segunda fase, certo? A fase mais séria. E aqui nós vamos ter o gênero lírico. Lírico, ou seja, poesias. Essas poesias aqui não são puras, né? Tem algumas poesias que são misturadas com outros gêneros, ok? Muito bem. Tá faltando, né? Um livro. 1981, esse aqui é o livro mais recente de todos, mais contemporâneo, e é de literatura estrangeira, chamado A Cor Púrpura. A Cor Púrpura. A escola que a gente vai colocar aqui, o período, a gente vai chamar de contemporâneo, né? Contemporaneidade. Contemporaneidade, certo? E o gênero aqui, romance epistolar. Romance epistolar. Epistolar porque ele é produzido por meio de cartas, certo? Por meio de cartas. Bom, pessoal, vamos lá. Esse checklist aqui. O que normalmente acontece no vestibular da UF, na parte de literatura? Normalmente cai todas as obras. Normalmente. O ano passado a gente foi pego de surpresa porque uma das obras não caiu, né? A UF evitou de colocar qualquer questão sobre essa obra, a obra Contos Negreiros. Bom, e aí esse ano eu acredito que isso não vai acontecer. Acredito fortemente que todas essas 5 obras aqui estarão sendo representadas em 1, 2, 3 questões, certo? Bom, e aí, né, muitas pessoas que fazem vestibular há um bom tempo, né, às vezes saem e falam assim, é preciso estudar somente o livro. Só o livro dá para você resolver as questões. Bom, os livros que têm enredo, como Noviço, Cortiço, O Homem Saber Javanês, A Cor Púrpura, você encontra bastante o quê? Possibilidade de apenas com a leitura você conseguir resolver pelo menos a metade das questões. A UF ela vai trabalhar com algumas questões que é de leitura, se você leu ou não leu, né? Então vai lançar informações sobre o enredo que podem ser falsas ou verdadeiras, para testar a sua leitura. Outra parte é de análise. Aí a análise não tem como você simplesmente só ler. Você vai precisar relacionar essa obra com o seu contexto, ou seja, a escola literária, o período que pertence, e também questões sobre gêneros. Se você for lá no edital, está falando sobre isso. Estudo dos gêneros, estudo dos períodos literários, as obras literárias indicadas e também a intertextualidade, a interrelação entre literatura e outras artes. Isso está lá específico. Então pode cair alguma questão, por exemplo, revelando, descrevendo algum trecho do filme de 1984, 85, né, chamado A Cor Púrpura, com o livro, né, que deu origem ao filme.
Por isso, durante essa semana agora, não sei se todos vocês farão a prova nesse final de semana, mas mesmo que você vai fazer esse final de semana, se tiver um tempinho para você dar uma, entre aspas, descansada, você pode assistir o filme, porque pode ser, se for falar de comparação entre cinema e a obra, provavelmente é A Cor Púrpura, que pode parecer alguma questão. Lembrando do seguinte, livro e cinema são artes diferentes. Por mais que o autor, né, do filme tente contar uma história baseada naquele livro, a história não será igual. As características dos personagens não vão seguir as mesmas do livro, né? Nem todas as cenas, nem todas as situações e ações vão aparecer no filme, né? Às vezes vão ter situações bem diferentes do livro, certo? Por quê? Porque de uma linguagem para outra sofre a adaptação. Essa adaptação, eu tenho certeza que se cair isso em alguma questão, não será no sentido pejorativo, será no sentido adequado mesmo, né? Porque são obras distintas. Se você tentar transformar o filme exatamente, passo a passo, como é um livro, como é uma obra literária, a tendência é que o filme fique extremamente chato, enfadonho, né? Carregado demais, extenso demais. Então, por isso que existe a adaptação. Os personagens são diferentes e traz também consigo uma visão do diretor, né? Assim como nós aqui, a gente está lendo as obras, a gente leu as obras literárias, se a gente fosse fazer uma roda de conversa, né? Tivesse nós todos, né, nessa roda de conversa, imagina que o Davi, Gabriel, Isabela e Júlia estivessem nessa roda, vocês 4. E aí a gente começa a falar sobre o livro, A Cor Púrpura, falar, não, o que você pensou dessa, o que você viu, o que você imaginou daquela parte, né? Sobre aquela tribo lá dos Olinca, lá na África, né? Em que a irmã da Cília, a Neri, ela estava lá. Você viu que a sociedade lá, até hoje, né? Até nos dias atuais, o machismo ele ainda está lá na África, né? Lá nas tribos, da mesma forma que as sociedades ditas civilizadas. Aí um outro fala assim, eu vi diferente ali. Eu vi que ali é porque o homem não teve oportunidade de desenvolver, né, uma educação mais libertária, né, enquanto que na civilização os homens que permanecem assim, eles são mais culpados. Sei lá, cada um pode ter uma visão diferente, né? É isso que acontece numa adaptação. Muito bem. Gente, eu vou deixar isso daqui aqui, né, porque a gente vai precisar ficar citando. A primeira questão é sobre o livro A Cor Púrpura, né? Tem um comando de questão muito comum praticado na prova de literatura, que é a questão negativa, né? De marcar a alternativa incorreta, né? E isso aconteceu aqui. Não é a cor púrpura só, não. É uma questão intertextual, né? Que envolve os livros. Eu montei essas questões aqui, gente, eu montei 3 nesse sentido. Acho que sim. Eu montei 2 ou 3 nesse sentido, porque pode ser que se estabeleça uma relação entre essas obras. O que elas têm de diferente e o que elas têm de semelhante. Principalmente questões que mostram as semelhanças. De diferente, a gente já percebe que a época em que cada uma foi produzida, não tem nenhuma aqui que é contemporânea da outra, ou seja, que pertence ao mesmo período. Certo? Então, isso já é uma diferença. Em relação à diferença, os gêneros, né, a forma como se os autores eles mexem com o gênero é diferente de cada um. Nós temos um texto teatral e não é um drama, não é uma tragédia, é uma comédia, né? Que leva ao riso, apesar da reflexão que se quer passar. Nós temos no Cortiço, que pertence ao naturalismo, um romance de tese. Quando a gente fala romance de tese, é porque o narrador, o autor, ele se põe na condição de cientista, que analisa a sociedade por meio das teorias científicas de sua época. Principalmente aquelas do socialismo. Ai, gente, da sociologia, certo? Das ciências sociais e também da biologia, né? Recentemente tinha sido publicado A Origem das Espécies, é esse mesmo nome do livro do Charles Darwin. E aí, toda esse momento histórico, né, que no século XIX muitos cientistas falavam que conseguiam explicar a sociedade. Por que nós somos assim na sociedade? Apesar de vivermos numa sociedade civilizada, por que existe ainda violência? Por que ainda existe estupro?
né? Se o homem ele é inteligente, ele raciocina, ele sabe diferenciar o bem e o mal, né? O que é ético, o que não é ético. Então, essas correntes científicas elas vão influenciar na produção dessas narrativas do naturalismo. Por isso que aqui é chamado de romance de tese, também pode ser chamado de romance experimental, só que atenção, romance experimental no sentido científico, como se fosse uma experiência científica. Tudo bem com esse detalhe? Porque esse termo romance experimental, ele pode ser no outro sentido, né? Experimental no sentido de que o autor ele tentou fazer uma nova experiência no romance em si, na construção dele. Um romance sem capítulos, um romance sem clímax, né? Ou seja, ele tentou fazer uma experiência no romance. Então, vocês entenderam as duas diferenças? No naturalismo, romance experimental, porque é de experiência, de tese científica, né? Se fosse no modernismo, no pós-modernismo, o romance experimental é de experimentar novas formas de fazer romance. Bom, já o Homem que Sabia Javanês e Outros Contos pertence ao pré-modernismo, uma década, 2 décadas antes do modernismo de fato, e ele vai trabalhar com narrativas curtas. Algumas dessas narrativas claramente em tom de sátira, ou seja, você, através do humor, você ridiculariza um personagem ou outro, claramente tentando jogar, entre aspas, indiretas a pessoas da vida real. Isso acontece muito com política, sátiras políticas. No livro O Homem que Sabia Javanês, por exemplo, nós temos uma história chamada de o Falso Dom Henrique V, que é uma história que se passa em Brusundanga, que é um país que tem sua capital, tem sua língua e tal, mas tudo ali você vê claramente que está sendo falado sobre o Brasil. É sátira sobre o Brasil, sobre os brasileiros, sobre os políticos. Já em A Rosa do Povo, você tem o único livro aqui de poesias, são 55 poesias, e o poeta Carlos Drummond de Andrade, ele vai fazer poesias extremamente diversas, diversificadas. Se fosse no período anterior ao modernismo, lá no parnasianismo, lá os poemas eles seguem padrões. Padrões estéticos, né? Por exemplo, o uso do soneto, o uso do verso fixo, certo? O uso de rimas que são padronizadas. As temáticas não podem ser qualquer uma, né? Não pode ser qualquer temática o poema. O poema vai falar de tons que são, na concepção dos parnasianos, temas possíveis para o poeta falar. Como, por exemplo, sobre amor, sobre a própria poesia, sobre a própria arte. Agora, temas sociais não, né? Porque o tema social, segundo os parnasianos, deveria estar nas narrativas, como acontecia com o naturalismo e realismo. Já no modernismo, essa barreira se rompe, né? Ou seja, você pode falar de qualquer coisa, inclusive do cotidiano, de coisas triviais, corriqueiras e coisas que são caras à sociedade, né? Como os problemas sociais. E esse livro, A Rosa do Povo, vão ter muitos poemas que, de maneira diversificada, como eu falei, ora usando versos fixos, ora usando versos livres, ora com rimas, ora sem rimas, né? Ele vai falar bastante de questões sociais, principalmente elas, né? Principalmente em relação à censura do Estado Novo, a repreensão do Estado Novo, né, da ditadura Vargas, e também os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Já A Cor Púrpura é um romance epistolar, como eu falei aqui, que o enredo todo é contado não por capítulos, mas por cartas escritas principalmente pela Cille e depois também pela Neri. Ou seja, nós temos aí mais de uma voz narrativa em A Cor Púrpura. Quando a gente fala de voz narrativa, basicamente é falar que tem mais de um narrador, certo? Mas a principal é a Cille, que escreve cartas para um interlocutor que não interage com ela. A maioria dessas cartas ela escreve para Deus. E aí, o que tem de interessante na obra é isso. Por que ela está escrevendo cartas para Deus? Porque ela era extremamente religiosa? Não. É porque era o único interlocutor, única, entre aspas, pessoa que ela podia falar alguma coisa sem ser repreendida, né, sem ser violentada, porque ela era uma mulher sem voz ativa. Muito bem. Então, vocês perceberam que tem diferenças, as diferenças onde que elas moram? E depois nós vamos falar de algumas semelhanças, certo?
Uma das semelhanças que a gente vê nessas obras é a sororidade. O que se trata a sororidade? Bom, esse tema da sororidade, ele vem justamente por causa da autora Alice Walker, de A Cor Púrpura, né? Que é uma ativista pelos direitos das mulheres, certo? Ativista pelos direitos das mulheres, principalmente as mulheres negras, que segundo a Alice Walker e as demais pessoas do grupo dela, o feminismo, tanto no século XIX quanto no século XX, apoiava, manifestava-se, corria atrás, né, de valorização e direitos para as mulheres brancas, deixando as negras de lado, né? Então, além de essa busca por uma espécie de feminismo negro, a autora de A Cor Púrpura, ela embasa, né, de que as mulheres só vão conseguir os direitos delas, né, o direito à igualdade, por exemplo, de tratamento em relação aos homens, se uma ajudar a outra. Então, a sororidade é a ajuda mútua entre mulheres, ou seja, é no sentido de solidariedade entre as mulheres. Mulher defende mulher, né? E isso a gente vai ver que na obra realmente acontece, né? Muito bem. Isso, aí a gente percebe, mesmo que isso não fosse intencional dos outros autores, nós percebemos que nos outros livros a sororidade acontece. Letra A fala: existe sororidade no Cortiço com as personagens Rita Baiana e Leocádia, quando esta é amparada por Rita, esta o que é Leocádia, como por outras moradoras do Cortiço de João Romão após a briga violenta que teve com seu marido, o ferreiro Bruno. Verdade. Dentre as várias passagens que tem no Cortiço, que é uma comunidade, né, extremamente carente, cheio de pessoas que moram em casinhas, uma colada na outra, né, as moradias extremamente pobres, você tem situações ali de briga, você tem situações também de festas, que são bem dicotômicas, né? Tem momentos extremamente felizes, de grande festança, de grande alegria, e momentos violentos, como o que aconteceu. A Leocádia, ela foi para o mato, né? Chamando lá, né? Como é que fala? Aceitando as investidas do Henrique, que era um menino estudante de medicina que morava no Palacete do Miranda, que era o vizinho, né, do Cortiço. E aí ele sempre ficava piscando para ela enquanto ela estava lá lavando roupas. A maioria das mulheres do Cortiço, elas ficam lavando roupas, né? E aí ela chamou ele para o matagal que tinha atrás ali do Cortiço, e ele foi lá e os dois fizeram relação sexual e o marido dela pegou. E aí eles brigaram, ele quebrou as coisas dela. Quando ele foi investir com maior violência sobre ela, as mulheres, elas defenderam a Leocádia. Então, realmente, a sororidade aconteceu aí, a ajuda mútua entre as mulheres. E isso aconteceu não somente nessa vez, aconteceu outras vezes também. Por exemplo, a personagem da Marciana, que era uma mulher extremamente, como é que fala? Ela tinha, mania de limpeza. Né? Tudo, ela estava alegre, estava triste, estava de qualquer humor, ela gostava de ficar lavando na casa dela. Uma de suas filhas, a sua filha, quero dizer, ela aparece grávida. E o pai da criança é um dos funcionários do João Romão. E aí o funcionário não quis, né, assumir a criança, ele fugiu e tal. E por isso, né, constantemente a Marciana fica batendo na filha dela, na Florência. Você observa que as mulheres tentam, né, ajudar a Marciana a entender a situação, também tenta ajudar a menina, ou seja, as mulheres se ajudam uma às outras. Muito bem, pessoas. Então, a letra A está correta. Letra B, Rosa e Florência. A Rosa e a Florência, elas estão no livro O Noviço, e nessa obra aí, nós temos algo que não é muito comum no romantismo. As mulheres, elas tentando tomar a rédea do seu destino. Né? A Florência, ela está casada com Ambrósio, e aí ao longo da peça a gente descobre que o Ambrósio já era casado com a Rosa. Ele se casou com a Rosa lá no Ceará, né? Ele pegou todo o dinheiro, o investimento, tudo que a Rosa tinha de valor, e ele fugiu, falando, né, enganando ela, falando que ele ia fazer um grande investimento, por isso ele precisava viajar para não sei que lugar. E aí ele foi parar no Rio de Janeiro, e lá ele deu um novo golpe, que foi na Florência. E a Florência
ela, como é que fala? É uma viúva rica, né? E ela acreditou que o Ambrósio estava com ela somente por amor, não por interesse, né? Ela falou, tantos outros interesseiros, mas não, ele foi o homem que era sem interesse. E a gente observa que não. As duas, ambas, as esposas enganadas de Ambrósio, se unem para se vingar de seu malfeitor. Isso. Elas tentaram se vingar dando porrada nele mesmo, né? Batendo. Então, letra B também correta. Letra C, Cilly Shug, ou Shug Avery, e mesmo a primeira sendo esposa de Albert e a segunda amante, ambas as mulheres se unem numa relação de ajuda mútua e amizade. Verdade. As duas, apesar desse choque que a gente tem, né? A Shug é levada por Albert para dentro da casa dele, em que ele já tinha uma esposa. E ele, entre aspas, né, pede, obriga ela a ajudar a curar a amante, a Shug, porque ela estava doente. No início, a Shug maltrata a Cilly, né? Chamando ela de feia, de estranha, mas logo, logo as duas começam a ter uma relação de amizade. A Cilly, principalmente, uma relação de interesse amoroso, sexual. As duas chegam a ter relação sexual, né, homoafetiva, só que isso não vai para frente, né? Porque a Shug, ela estava já interessada depois em ter um outro e ter um casamento para ela. E aí ela se casa com o Grady, ou escrito Grady, né? Grady com isso, o Grady. Certo? Muito bem. Então, verdade, letra C. Então, a letra D que tem que estar errada, né? Então, letra D, resposta incorreta sobre sororidade. Apesar do cortiço a gente ter muitos exemplos de sororidade, não é o caso de Pombinha e Piedade. Pombinha, que é a flor do cortiço, e lembrem-se que ela estava apenas esperando chegar a sua primeira menstruação para que ela pudesse casar. Ela já era noiva. Essa menstruação dela só foi ocorrer de uma maneira extremamente violenta, né, com o estupro que ela sofreu em relação à madrinha dela. A madrinha dela, Leonie, que era uma prostituta de luxo, né, que ela se aproveitou de um dia que deu bastante vinho para a mãe da Pombinha, né, e aí a mãe da Pombinha ela dorme, né, e a Leonie se aproveita de Pombinha. Após esse dia, no dia seguinte, a Pombinha ela menstrua, todo mundo no cortiço sabia. Né? As mulheres todas ficavam, e aí, já chegou? Né? Já chegou o quê? A menstruação, a primeira. E aí, quando chegou, foi uma festa, fizeram praticamente uma festa, porque a menina tinha menstruado a primeira vez e ela poderia se casar. Né? Ela se casa, mas ela ficou transformada. Então, ela se casa, sai do cortiço, é transformada e acaba tendo o mesmo destino da sua madrinha, se tornando uma prostituta de luxo. Durante o seu convívio lá no cortiço, Pombinha não era só chamada de a flor do cortiço por causa de sua beleza, porque ela era... Literatura, Sofia? Esse exercício, né? Está em literatura. É o primeiro exercício da folha de literatura. Vocês chegaram a receber? Se vocês não receberam, vocês me falam aí que eu peço para o Arnaldo mandar agora aí para vocês. Então beleza. Então é o primeiro exercício de literatura. Aí eu estou na letra D. Pombinha e Piedade, após esta se entregar ao alcoolismo, que é a Piedade, sendo vítima de abusos sexuais do amigo de seu esposo, é verdade, a jovem e inocente Flor do Cortiço a acolhe em sua nova casa. Isso aí que não é verdade, né? Beleza. Então você conseguiu encontrar, Sofia? Então tá ótimo. Bom, gente, a Pombinha, enquanto ela estava lá no cortiço, né, antes dela ter as rédeas dela, as rédeas não, as regras, eles chamam menstruação de regras, né? Antes disso, ela era a flor do cortiço porque ela ajudava a todos. Ela ajudava lendo cartas, porque a maioria das pessoas ali eram analfabetas, né? Ajudava em coisas assim. Então, todo mundo admirava, né? Era uma princesinha, né, do cortiço. Só que depois disso ela vai embora. A Piedade era a esposa, né, do Jerônimo, os dois portugueses, e ela se entrega realmente ao alcoolismo depois que o seu marido sai de casa e vai viver com a Rita Baiana. E tem as situações, né, de que o amigo, entre aspas, do Jerônimo, o Pataca, ele vai até o barraco dela, né, da Piedade, e abusa dela. Ela está tão deprimida, tão sem dinheiro, que ela acaba tendo que sair do cortiço do João Romão, que depois vira
uma espécie de avenida, né? Depois que pega fogo, e ela vai para um cortiço pior ainda do que o cortiço do João Romão. Muito bem, mas a sororidade entre as duas não tem. Pombinha não ajuda a Piedade. Aliás, a Pombinha, na verdade, ficou de olho em iniciar na vida como prostituta a filha da Piedade, a Mariazinha. Porque ela já estava mocinha, muito bonita e tudo mais. Então, olha só que coisa. Né? Então, é isso. Gente, é muita informação, não é? Eu estou disparando aqui, ó, muita informação sobre os livros, né? Eu espero que vocês estejam acompanhando. Se estiver passando muita coisa e depois vocês quiserem pegar essa aula aí gravada e passar mais devagar, algum trecho, fiquem à vontade, tá bom? Mas infelizmente porque é 1h30 só e é muita coisa para a gente falar. Tá certo? Então, letra D que está incorreta. Tudo bem com isso? É uma aposta que eu tenho aí sobre sororidade, tanto numa questão discursiva quanto objetiva. Ok? Já a questão número 2 vai falar sobre gêneros. Os textos literários são produzidos sobre a perspectiva de gêneros e subgêneros textuais, que são diferenciados a partir de suas características similares. Sobre os gêneros, assinale a alternativa com a correta definição em concordância com a obra. Então vamos lá. A letra A fala: O Cortiço, de Aloysio Azevedo, caracteriza como um romance experimental. Como eu falei para vocês, pode ser dito romance de tese ou experimental. O problema aqui é a explicação sobre isso, em que o narrador dispensa o uso de recursos tradicionais como capítulos. Não, é uma obra feita de capítulos, capítulos numerados, que vai do 1 até o 36, eu acho. Né? Introdução de problemas, ele não dispensa a introdução de problemas, ele apresenta o espaço, apresenta os personagens, apresenta as problemáticas desses personagens. Né? E caracterização com enfoque, para enfoque no ambiente, não. Né? O enfoque é o ambiente, são os personagens, é tudo. Então a letra A está bem incorreta. Letra B, na obra O Noviço, de Martins Pena, o texto teatral é produzido nos moldes das grandes tragédias gregas. Uma das tragédias gregas que a gente conhece é Édipo Rei. E qual que é a estrutura daquele texto lá? É um texto em volta a uma estrutura normalmente de 2 ou 3 atos, né? Textos sérios, com bastante, como o nome diz, tragédia, né? Com situações extremas como morte, violência, estupro, sexo. Né? Então, as tragédias elas eram assim, com diálogos impactantes sobre o destino mórbido das personagens. O que é mórbido? Mórbido tem uma relação, guarda uma relação com a morte, ou seja, o destino de morte mesmo, que esses personagens vão morrer. Não, gente. Aqui na obra O Noviço é uma comédia em que a gente lê, a gente não imagina, por exemplo, que o vilão vai morrer, né, que alguém vai morrer na história, nada disso. Então, a letra B está incorreta por causa dessas características. O Noviço é uma comédia bem nos moldes da comédia romana, do texto romano. Para quem fez vestibular no ano retrasado, quando caía o Santo e a Porca, né, do Ariano Suassuna, a fonte de inspiração tanto do Ariano Suassuna quanto do Martins Pena é a mesma. Né? As comédias romanas de um carinha chamado Plauto. Né? Então, a inspiração dele é antiga? É, mas é em comédias romanas e não em tragédias gregas. Muito bem. Então, a letra C. Em A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, o poeta investe na pluralidade de estilos e de padrão lírico, indo do verso fixo e composições clássicas como sonetos, a versos livres e brancos, mesclado a trechos narrativos. Muito bem, o poeta ele investe mesmo nessa situação de mistura. São 55 poemas diversos, diversificados. Tem soneto, tem poema em forma fixa, com dístico. Dísticos são poemas que têm estrofes de 2 versos apenas, que é o caso do poema O Caso do Vestido, certo? E aí, é um poema regular, é um poema de redondilhas maiores, aqueles de 7 sílabas poéticas, do início até o fim. Né? É poema regular. E tem alguns que são poemas livres, extensos, livres, que tem momentos que são extremamente narrativos, certo? Então, verdade. Então, letra C é que é a correta definição.
Questão número 3. Desculpa, vou falar D, né? Na obra O Homem que Sabia Javanês e Outros Contos, de Lima Barreto, as narrativas curtas apresentam traços líricos. No! Mesclados à análise introspectiva das personagens. O que é introspecção? É aquele tipo de história e que se foca bastante na subjetividade dos seus personagens, fazendo com que você fique mais dentro do que eles estão pensando, né, nas suas reflexões psicológicas, do que na ação propriamente dita. O que a gente vê no Lima Barreto é o contrário. Por exemplo, no próprio conto que dá nome à obra, né, O Homem que Sabia Javanês, o Castelo, que é o protagonista, ele conta a história dele de quando ele se tornou professor de javanês sem saber javanês. Ele conta isso sem muito remorso, sem fazer uma reflexão sobre o como. Não, ele conta isso como se fosse algo trivial. Então não é introspectivo, ok? Então por isso que realmente é só a letra C que está correta. Letra D. Número 3. O espaço cênico, diferente do ambiente das narrativas, costuma ser reduzido a um ou dois locais em que o enredo se desenrola. Esse comentário é o seguinte, gente. Tanto o texto dramático quanto o texto narrativo tem ambiente, né? Ou seja, o narrador ou quem escreveu descreve ambientes, espaços. Os espaços dos romances, por exemplo, eles são amplos, são bem detalhados, né? São diversos. Muitos. Por exemplo, no cortiço você tem, além do cortiço, você tem a definição basicamente de cada barraco, você tem o palacete do Miranda, que é o vizinho, você tem a pedreira, você tem um outro cortiço, você tem a rua, você tem a região da praia lá, onde o João Romão compra peixes para levar para a Bertoleza limpar, fritá-los e vender. Então o espaço é muito complexo. Já num texto teatral, lógico, como o texto é feito para ser encenado, normalmente tem um ou dois espaços apenas, certo? Ou seja, só o espaço de uma sala quando você quer representar um ambiente familiar, quando você quer representar às vezes a rua e tal, eles colocam um ambiente de uma praça, ou seja, os ambientes são reduzidos. E aí ele fala, sobre essa perspectiva do texto dramático em O Noviço de Martins Pena, assinale a alternativa correta. Nessa obra você tem dois espaços. Você tem a sala de visitas da Florência, né? E tem o quarto. Esse quarto é o quarto do Carlos, certo? É o quarto dele, que em certo momento ele entra para esse quarto enquanto ele mora, e depois a tia, né, quando se separa do Ambrósio, quando expulsa ele de casa, ele foge. Expulsa não, ele foge de casa após ser desmascarado, ela passa a dormir no quarto do Carlos, né, com más lembranças do quarto dela com seu esposo, né, traíra. Bom, então vamos falar sobre esse espaço. Letra A fala que a religiosidade impera na descrição do cenário da sala de visitas da casa de Florência, com destaque para o altar com Santo Antônio. Isso aqui acontece, gente, a religiosidade, esse destaque à religiosidade, a Santo Antônio, lá na peça que eu comentei, né? O Santo e a Porca de 2 anos atrás. Aqui não. A religiosidade não é o destaque, não é o que impera. O que impera é a letra B, a pomposidade do ambiente doméstico reforça a riqueza de Florência, alvo das investidas do mal-intencionado Ambrósio. Por quê? Porque ela era uma viúva rica. Então, na hora de fazer um cenário de uma pessoa rica, há um destaque ali para toda a pomposidade, opulência, né? Rebuscamento, né, dos móveis, das características do quê? Para ficar bem nítido, bem claro para o público de que ela era rica. Letra C, a sala de visitas é o espaço dos diálogos privados entre Florência e o padre mestre. Não. Olha só, a Florência, ela tenta, né, como fala aqui, sempre que se vê em conflito com Ambrósio, a viúva chama o religioso para fazer confissões. Bom, esse sempre em literatura você vai colocar os dois pés para trás, vai fazer assim, vai falar, opa, como assim sempre? Nem sempre é sempre. O para sempre sempre acaba em literatura. Como assim? Ela, uma única vez durante a peça, ela faz confissão, né? Mas o padre mestre nem era o padre mestre, era o Ambrósio que estava disfarçado. E essa confissão foi feita no quarto de Carlos. Ela estava lá, mandou chamar e tal. Letra D, as rubricas na obra indicam uma riqueza de detalhes impostas pelo autor,
para serem seguidas na montagem da peça à risca. Dessa forma, no ato da encenação não são possíveis improvisos. Pessoal, quando a gente fala de a característica do texto teatral, né, a gente fala que ao invés de ter a figura do narrador, você conhece o enredo pela fala dos personagens, certo? Então, um personagem dialogando com o outro, você vai conhecendo a história. A história ela é dividida em atos e cenas. Aqui nós temos um ato único, né? Não tem 2, 3 atos. Não tem sim, desculpa. Ai, gente, desculpa, viu? É porque eu estou dando um outro livro do Martins Pena na outra escola que eu dou aula. Um livro chamado Juiz de Paz na Roça, que é um ato só. Aí eu me confundi. Lá nós temos 3 atos, divididos em várias cenas, que eu não lembro a quantidade de cenas, mas são muitas, né? Bom, isso é característica estrutural do texto dramático. Além disso, nós temos as rubricas. É assim mesmo que fala. Rubrica escreve sem acento nenhum. Que é o quê? Orientações cênicas. Orientações para que os atores, personagens, saibam o que o autor pensou em como que eles devem agir. O que o Martins Pena faz? Ele utiliza em muitas rubricas, ele escreve sofá, cortina, não sei o quê. No cenário ele coloca um etc, etc. Assim, ó. Diversas vezes na rubrica tem o etc, etc. Gente, peraí. Se ele coloca etc, etc, ele na verdade ele está deixando livre para o diretor, para os personagens fazer as improvisações. Improvisar, fazer do jeito, adaptar do jeito que eles acharem necessário. Então, ele não impõe, né, rubricas extremamente rígidas. Nananina, não. Bom? Tudo bem. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Tá tranquilo aí? Fala dá um ok aí, ou no, ou no. De boas, Ana Laura. Obrigado. Obrigado, Julie. Eu tô falando seu nome certinho, né? Ou D é mudo, igual o Django Livre. Django Livre. É Julie Livre. Mas acho que eu tô falando correto, né? Isso mesmo. É isso mesmo que é. É mudo ou não? O D. É mudo? Ah, é Júlia então. Que legal. Bom, Júlia e demais coleguinhas. Vamos lá. A questão número 4, ela é sobre um dos poemas, né, do A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade. A gente já falou que são poemas diversificados. Eu tenho aposta sobre poemas que podem cair, né? Um dos que eu mais aposto é no poema que está aí, que é o poema A Flor e a Náusea. Eu descarto os poemas que já caíram ano passado, né? Que foi o primeiro ano, né, dessa obra. E aí nós vamos inserir outros poemas que são os mais famosos, os mais recorrentes, ou aqueles que têm ligação, por exemplo, com escola literária, especificamente. Bom, esse aqui talvez seja um dos principais mesmo poemas, da principal intenção do Carlos Drummond de Andrade com esse livro, A Rosa do Povo. Que é um livro que tem um título, daqui a pouco a gente vai falar de título, mas que tem um título que tem a ver com sua mudança de perspectiva enquanto poeta, e acredita que tem que falar menos, escrever menos e fazer mais. Bom, e aí nós temos um símbolo bastante forte. Bom, pessoal, sobre esse livro A Rosa do Povo, as minhas apostas é no poema A Flor e a Náusea. A gente tem um trecho aí, né? A Flor e a Náusea. Tem o poema O Elefante. O Elefante. A Morte do Leiteiro. Leiteiro. Nosso Tempo. Nossa, pessoal, que tanto de dica, né? Mas são 55, né? Então não estou chutando tudo, não. Já caiu o livro que tinha 20 poemas, eu acho. Acho que era isso mesmo. Já teve livro que caiu que é 20 poemas. Aí era fácil eu falar de todos eles, né? Numa aula só. Mas esse aqui não é o caso. Nosso Tempo. E Procura da Poesia. Chega, né, professor? Tem outros que eu gostaria que caísse, né? Tem a diferença entre querer que caia alguns e você achar que vai cair. Um deles é A Flor e a Náusea, porque, olha só, aí é um trecho, não está ele completo, que diz assim: presa a minha classe, algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta.
Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Então era período do Estado Novo, ditadura Vargas, e de questionamento em relação ao capitalismo. Lembre que também está no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, as correntes ideológicas ligadas ao comunismo, ao socialismo, acabam afetando bastante mesmo a vida de intelectuais brasileiros, como Carlos Drummond de Andrade. Então você vê aí uma crítica a, por exemplo, o capitalismo, quando ele fala de mercadorias que estão espreitando, né? Ou seja, aquele aprisionamento que a gente tem em relação aos objetos, às mercadorias. E sobre revolta, né? Ou seja, aí no sentido de revolução, né? Se eles devem pegar em armas para se revoltar ou se dá para fazer isso sem armas. Esse questionamento aí ele era constante. Bom, e aí você observa que o poema ele vai numa crescente, sabe? É um poema longo, né, em que vai crescendo essa revolta dentro do poeta. Que as coisas estão feias, vamos meter bala, né, vamos pegar em arma. Olha só, pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ou seja, de que está tudo lascado, né, vamos botar fogo em tudo. Ao menino de 1918 chamavam anarquista, porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Credo. Ou seja, bem violento. E aí, olha só, nós temos um verso que tem exclamação. Uma flor nasceu na rua. Passem longe bondes, ônibus, de rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde. Observa que aquele cara que possivelmente estaria com as mãos assim, né? Revolução, viva Che Guevara! Só que nem existia Che Guevara nesse contexto, né? Já tinha nascido, mas não existia ele, o revolucionário. E tal, barba grande, companhia... Não, não tinha esse contexto. Mas imagina aquele cara, né? E de repente ele se senta num sentido aí, gente, de entrega, de paz, né? De apreciação, de reflexão. E lentamente passo a mão nessa forma insegura. Olha aí o carinho, gente, contrastando com a violência. Gente, de um poema desse dá para tirar umas 50 questões dele, só para vocês terem ideia. Aqui vocês vão ver que a questão não é nesse sentido. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor, furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Gente, no fim das contas, aquele cara revoltado passou a ser um cara otimista. Porque uma flor nascer num concreto, num asfalto, é um símbolo de resistência. Então até falo que a Flor e a Náusea é um dos poemas que tem símbolo de resistência. Sinal de esperança. Sinal de esperança de um mundo melhor. Um mundo sem guerras, né? Um mundo num sistema econômico mais justo, né? Em que as classes sociais mais baixas elas possam ter acesso a diversos bens, certo? Muito bem. Então a flor é símbolo disso. Então vamos lá. Após a leitura do trecho do poema A Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade, é possível assinalar a única questão correta. Letra A. A náusea é a palavra-chave do poema. Náusea é aquela sensação antes do vômito. Uma vez que o sentimento de pessimismo predomina até o desfecho. Não. Conforme o verso é feia, mas é uma flor, furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Não. Esse último trecho, na verdade, é o contrário, é otimista. É o apesar de feia, apesar dela ter rompido o asfalto de uma maneira estranha, é uma flor, né? Símbolo de esperança aí, de amor e tal. Letra B. A flor e a náusea são símbolos do esgotamento do poeta frente aos problemas de seu tempo. Esgotamento do poeta, ele está esgotado, ele não dá conta mais. Isso aconteceu até a metade do poema. Naquele trecho em que ele fala por fogo em tudo, inclusive em mim, se terminasse dessa forma, seguisse essa lógica, essa gradação, a gente poderia dizer isso, que realmente o que acontece é que há um esgotamento do poeta frente aos problemas de seu tempo, demonstrando sua incapacidade de enfrentá-los, como no verso por fogo em tudo, inclusive em mim. Não. Letra C. Espanto e a surpresa marcam a virada no tom de revolta e desgaste das primeiras estrofes no verso Uma Flor Nasceu na Rua. Verdade. Então observa que nesse trecho aí, em que ele está botando fogo até nele mesmo, A4, né?
Até nele mesmo, o cara vai lá e fala o quê? Uma flor nasceu na rua. Com exclamação, surpreso, né? Empolgado, espantado, né? Por causa daquela descoberta. Letra D. Ao furar o asfalto, a flor simboliza o poder da natureza sobre o concreto da cidade, em uma clara alusão à corrente vanguardista do futurismo. Poxa vida, vamos lá entender essa parada aí, né? É o seguinte, a natureza, ela romper com a modernidade que está ali no asfalto, isso não é temática para o modernismo. O modernismo, ao contrário, eles são, digamos assim, entusiastas da modernidade, né? O que o Carlos Drummond estava querendo aqui é que fosse mais igualitária, mas eles são entusiastas das cidades, da indústria, das máquinas, né? Do tempo correndo do jeito que estava. Então, isso daqui não é uma verdade, certo? O Carlos Drummond de Andrade não tem aspirações próximas ao futurismo. Gente, e aí, isso aí de ontem para hoje eu fiquei pensando, gente, tem um bom tempo que a UFO não cobra nenhuma questão falando sobre vanguardas europeias. E aí, eu gostaria de fazer esse adendo com vocês bem rapidamente. Olha só. Vanguardas. Vanguardas europeias foram trechos, né? Correntes artísticas bem efêmeras durante o final do século XIX e início do século XX, em que artistas eles anteciparam características que seriam comuns na literatura contemporânea, né? Na literatura de hoje, né? Dentre essas vanguardas europeias, as principais que você deve se preocupar bastante, né, é com o futurismo, vou tentar falar em poucas palavras aqui de cada um, o cubismo, o expressionismo e o surrealismo, certo? E o surrealismo. Essas aqui são as 4 tendências mais próximas do que a gente viu no modernismo de modo geral, né? Que influenciou mais. O futurismo era aquela vanguarda europeia com apego à modernidade, né? À modernidade, ou seja, eles eram entusiastas, por exemplo, da máquina, do concreto, né? Da indústria, da fábrica, né? E eles eram aversão ao passado. Eles propuseram a destruição dos museus, de prédios históricos, né? Vamos destruir tudo isso aí. É uma corrente extremamente ligada ao fascismo e ao nazismo, né? Por isso que, apesar de inicialmente influenciar bastantes modernistas, a maioria deles se afastou, né, dessa corrente, dessa estética, que não pegava bem. O próprio Mário de Andrade, que era um dos grandes nomes do modernismo, quando os jornais chamavam o futurista Mário de Andrade, ele falava, não sou futurista não. Sou futurista não, justamente por causa dessa associação política com o nazismo e com o fascismo. Bom, pessoal, no campo da escrita, todas elas aqui elas são muito livres, com extrema liberdade de criação dos seus artistas, tá bom? Agora o cubismo. O cubismo é aquela da ressignificação da realidade. Quando a gente lembra de cubismo, a gente lembra na pintura, por exemplo, do uso das formas geométricas, né? Formas geométricas. Ou seja, eles propuseram que na sua criação artística tivesse o quê? Tivesse uma visão, né, mais subjetiva do autor, né, sobre a realidade, que não fosse feita aquela estética da cópia, né? Ou seja, vou tentar pintar você exatamente como você é, né? Cada falha, cada como é que fala, predicado que você tiver, né, eu vou colocar. E não, falo assim, não, peraí. Eu não posso usar, por exemplo, triângulos e tal e representar a mesma pessoa que está ali, representar o ambiente, né, dar destaque a novas formas. O expressionismo, essa aqui já é uma corrente em que a emoção ela está mais explícita, né?
A emoção e a interpretação subjetiva da realidade. Interpretação subjetiva. Você vê muito os quadros do expressionismo, a maioria ou é de pessimismo, de tédio, de tristeza, de angústia, de dor. Por quê? Por causa do momento que eles estavam passando, né? O forte, como é que fala? A forte ressaca pós segunda Revolução Industrial que estava acontecendo na Europa. Bom, por isso que as pinturas, diferente do cubismo, que você vê realmente as formas geométricas lá em praticamente tudo, no expressionismo cada autor coloca a sua visão muito particular, né? Por exemplo, você tem o Van Gogh, que é bem diferente, por exemplo, aqui no Brasil, né, da Tarsila do Amaral, que pinta alguns quadros expressionistas, da Anita Malfatti, que pinta alguns quadros expressionistas. Então, os traços, eles são diferentes, né? Muito mesmo pela interpretação subjetiva do autor. E por último aqui, o surrealismo, que é uma mescla, atenção para isso daqui, uma mescla do real ao imaginário, ou com o imaginário. Do real ao imaginário. É uma obra, é uma visão muito de onirismo. Onirismo. Ou seja, trabalha muito com o campo dos sonhos. Ou seja, quando normalmente a gente tem sonho, ele tem traços de realidade misturado com traços de fantasia, né? E é isso que acontece com o surrealismo. Nas pinturas, lembrem que são aqueles quadros, né? Pra gente, os quadros do Salvador Dalí. Né? Então, assim, por exemplo, um dos quadros mais famosos do Salvador Dalí, que é O Tempo sobre o Tempo, aquele que são os relógios derretendo, dentro da memória. Bom, não lembro qual que é o nome específico. Se vocês lembrarem, vocês colocam no chat aí, por favor. Que são aqueles relógios derretendo. Ao fundo, gente, tem uma paisagem que é real, que era a paisagem da frente... Não, o Grande Gozo não. É um que os relógios estão derretendo. O grande gozo é de uma mulher e alguns traços assim parecido com pênis. Esse aí eu lembro do nome dele. O do relógio tem a ver com tempo, com memória, alguma coisa assim. Então os relógios estão derretendo, não é algo da realidade. Mas tem uma mosca lá que é bem real, né? O fundo é exatamente à frente da casa dele em Barcelona. Então, assim, tem uma mistura de elementos reais com elementos fantásticos, que são os relógios derretendo, né? A persistência da memória, obrigado, viu, Ana Laura? Esse mesmo, a persistência da memória, certo? Dos relógios derretendo. Mistura do sonho com a realidade, certo? Muito bem, pessoas, vamos lá. Então, espero que vocês tenham relembrado aí esses que são, né, os básicos. Questão número 5. Questão 5. Bom, nós temos, a partir da leitura do excerto acima, bem como da obra A Cor Púrpura, de Alice Walker, assinale a alternativa incorreta. Olha só. Querida Cilly, diz a primeira carta, você tem que lutar e se livrar do Albert. Ele não presta. Quando eu deixei vocês todos na casa, fui andando e ele me seguiu a cavalo. Quando a gente estava bem fora da vista da casa, ele me alcançou e começou a tentar conversar. Você sabe como ele faz, você está realmente bonita, Nete, e coisa assim. Lembra? Deixa eu fazer um parêntese aqui, pessoal. Vocês lembram que na aula de português mais cedo eu falei sobre discurso direto e indireto? Esse aqui é um exemplo do discurso direto sem a utilização dos recursos linguísticos típicos, característicos, como o uso de dois pontos e travessão. Porque olha só, você sabe como ele faz. Você está realmente bonita, Nete ou Neri. E coisa assim. E se você está realmente bonita, é um discurso direto, mas não está com as mesmas marcas linguísticas, certo? Eu tentei fazer de conta que nem estava ouvindo ele, andando cada vez mais depressa, mas meus pacotes pesavam e o sol, aí que ele desceu do cavalo e começou a tentar me beijar e me arrastar para o mato. Bem, eu comecei a lutar contra ele e com a ajuda de Deus eu machuquei ele bastante para que me deixasse em paz. Mas ele estava muito enfesado. Ele falou que por causa do que eu tinha feito, eu jamais receberia notícias suas e você nunca receberia notícias minhas. Essa daqui é a primeira carta que a Cilly encontrou,
estavam escondidas num baú, né, secreto lá do Albert. O Albert escondia as cartas que a irmã enviava, né, que a Neri enviava para Cilly. E aí, gente, é o seguinte, a gente vê em relação à escrita uma evolução na escrita da Neri, desde essa primeira carta até as últimas cartas que ela envia. As últimas cartas que ela envia, ela é uma missionária estudiosa, né, religiosa, estudiosa. A gente vê que os textos, as cartas dela são inclusive mais densas, com mais detalhismo, são mais longas. A maioria das pessoas que leem, inclusive, acha essa parte do livro mais chata, né? Acha mais interessante as partes que está só a Cilly falando com Deus. São cartas curtas, diretas, né? E talvez isso choque cada vez mais a gente quando ela vai falar de uma violência que ela sofreu. Ela fala isso de modo direto, sem rodeios. Já a Neri não, ela é aquela que vai introduzir mais elementos, né? Aqui na primeira carta dela, ela era ainda adolescente, então a gente vai ver a evolução das cartas dela até a última. Evolução linguística. A gente tem que assinalar a alternativa incorreta, então. A letra A fala, boa parte da vida da Cilly foi marcada pelo silenciamento de sua voz, por isso escrevia cartas para Deus, único interlocutor a quem ela poderia expor sua vida sem repreensões. Verdade, nós já falamos sobre isso, né? E por isso que as cartas dela funcionam como uma espécie de diário. Ela podia escrever, mas como ela precisava conversar com alguém, né? Ela podia falar, meu querido diário, mas não, ela preferiu Deus. Albert proíbe Cilly, letra B, né, e Neri de se verem, o que contribuiu para que a última, ou seja, a Neri, se relacionasse com um casal de missionários que adotaram os filhos de Cilly e se mudasse com eles para a Libéria. Verdade. Quem não leu, ou quem não está assistindo essa aula, né, dando esses toques, quem não leu a obra vai olhar isso daqui e falar, ih, meu Deus. Quem pegou, por exemplo, um resumo do resumo, talvez não tenha essa informação aqui. Né, que o quê? Que a Cilly, quando ela era adolescente, ela ficou grávida 2 vezes. Teve um menino e uma menina. Logo que eles nasciam, o seu pai, que depois ela descobre que era o padrasto, ele entregou essas crianças para alguém. E ela não sabia se tinha vendido, se tinha dado, o que tinha feito com essas crianças. Assim que a Neri ela sai da fazenda, né, do Albert, com medo, né, porque ele estava querendo realmente estuprá-la, ela acaba descobrindo a verdadeira, né, onde que estavam os filhos da Cilly, porque achou eles muito parecidos com a família. E aí descobriu, né, conversando com esse casal de missionário, o casal gostou muito dela e ela passou a viver com esse casal, né? Para quê? Porque já que ela não podia ficar em nenhum lugar, podia ficar com esses missionários, era uma forma dela ficar perto da irmã, porque ela estaria junto com seus sobrinhos, certo? Letra C. A oscilação linguística presente na obra se deve ao domínio maior da norma culta da língua por parte da Neri, que estudou durante um bom tempo em relação a Cilly. Verdade, a Cilly, ela praticamente não estudou quase nada. O pouco que ela sabia de escrita, né, da formalidade, ela aprendeu com a própria irmã mais nova dela, que estudou mais tempo. Letra D. Cilly descobre que Albert escondia as cartas que sua irmã Neri enviava-lhe. Assim, como as cartas trocadas entre ele e sua amante Shug, revelando o romance secreto entre os dois. Romance secreto. Gente, o romance entre Shug e o Albert não era secreto. É aquela coisa que todos sabiam. Tanto é que ele levou ela para dentro de casa, ela não descobre essa verdade por meio de cartas secretas, aquela coisa não. Beleza? Então, a 5, letra D. Está muito incorreta. Questão 6. Questão 6. Ixi, eu me perdi aqui agora, hein? Bom, já na questão 6, nós vamos ter o seguinte. É uma questão sobre títulos. Esse tipo de questão já caiu tantas vezes na UFO, porque, como eu falei para vocês, são questões intertextuais, que vão comparar os títulos das obras. Pode comparar as escolas literárias, certo? Bom, sobre o título, o primeiro é o cortiço. O ambiente representado na obra, o cortiço, representado na obra o cortiço, corrobora para uma leitura restrita do título. Gente,
leitura restrita é exclusiva, ou seja, você pode entender que o cortiço significa apenas o ambiente. Isso não é verdade, né? Fala, trata-se de uma moradia coletiva em que a maioria dos personagens residem de forma comunitária e empática, apesar dos problemas recorrentes ligados a relacionamentos amorosos. Até aí tudo bem essa descrição do cortiço. O problema é falar que é uma leitura restrita do título. Não. O cortiço, uma das leituras do título que realmente é o ambiente principal, mas também é uma leitura de que o cortiço é um personagem, que é o principal personagem. O cortiço, gente, diversas vezes no livro ele é personificado, né? Outra leitura que se faz do cortiço, que cortiço é a alegoria do Brasil. Aquele espaço representa a visão de como que é o Brasil como um todo e os brasileiros em relação, né, num relacionamento com os povos negros, brancos e os estrangeiros, né, os negros nativos aqui, né, e os estrangeiros como principalmente os portugueses, certo? Então, tem mais de uma leitura para o título. Atenção que isso daí já é uma dica valiosa. Nesses títulos aqui, gente, eles representam muito mais do que apenas uma interpretação. São várias interpretações que você pode tirar dos títulos. Então, é incorreta a letra A. E as outras estão corretas, óbvio, né? A cor púrpura de Alice Walker é citada nas epístolas de Seeley como uma metáfora. Aqui você está vendo que não está falando exclusivamente isso, é só isso, não. É citado a cor púrpura como uma metáfora para a existência de Deus, uma vez que ele insere a referida cor num campo como forma de agradar aos seres humanos. É uma das passagens mais bonitas que tem, né? Em que a Shug, a gente imagina que ela fosse até aversa à religião, a Deus, e não, ela mostra assim, não, eu acredito em Deus e eu acho que como as pessoas pensam sobre Deus está errado, que as pessoas ficam tentando agradar a Deus, ou seja, seguir as regras religiosas, a ética, a moral religiosa, e se esquecem de que é o contrário, é que Deus que tenta agradar a gente o tempo todo. E aí ela cita o campo de... se você passar por um campo em que tem a cor púrpura, eu acho que é de... Eu esqueci como é que chama a planta. Ai, gente, eles fazem muito desinfetante aqui com essa flor. Pois me lembra aí aquela flor roxa, né? Lavanda, isso. Imagina você passar num campo, né, de lavandas, aquela cor púrpura, e você não reparar. Se você não reparar, Deus vai ficar ofendido, porque está dando para você de presente aquilo. Então, na natureza, gente, a cor púrpura, a cor roxa, ela não é tão comum, né? Você encontra pouco. E quando vê, normalmente as pessoas acham lindo, bonito, né? Obrigado, viu, Ana Laura? Então, aqui é uma passagem, sim, né, em que fala é uma metáfora para a existência de Deus, ou seja, a cor púrpura na natureza é porque Deus existe e que Ele está querendo nos agradar. Letra C, o poeta Carlos Drummond de Andrade, em sua fase mais ligada, né, em sua fase mais ligada à poesia social, remete sua vertente politizada no título A Rosa do Povo, em que a rosa, associada ao povo, representa vários elementos tais como a resistência ao sistema capitalista e a esperança de um novo mundo a partir do comunismo. Verdade, né? A rosa aparece em muitos poemas, não é somente a flor e a náusea, certo? Ela vai aparecer, inclusive, nesse poema aqui, ó, Nosso Tempo. Aparece lá a flor, a orquídea, a rosa, né? Esses sinônimos aí para a rosa. E aí ele vai trabalhar muito com isso, né? Que isso tudo... No fim das contas, tem alguns poemas que são pessimistas, tem uns que são equilibrados entre pessimismo e otimismo, mas a obra, quase como um todo, é um viés de alerta sobre o presente, sobre as coisas que estão acontecendo, mas também de otimismo num possível futuro. Esse possível futuro é representado pela rosa, né? Lembra aí da rosa furando o asfalto, né? E a letra D, o homem que sabia javanês. Quando tiver entre aspas assim, e tiver somente esse título, né, é o conto, não é o livro todo. É o conto O Homem que Sabia Javanês, é um título irônico. Gente, ironia é uma figura de linguagem que consiste em dizer o contrário do que se pretende dizer, né, com intenção sarcástica. Esse homem sabia javanês? Não. Assim como outros contos de uma Barreto, em que o leitor se surpreende com uma personagem, Castelo, que ludibria um senhor fingindo dominar o idioma da longínqua ilha de Java. Verdade, gente.
não dominava, ele ficou sabendo da vaga de um professor de javanês, ele foi à biblioteca, estudou o vocabulário, assim, só para saber, né, de cor, vocabulário não, o alfabeto de Java, algumas letras, leu assim sobre os principais autores, algumas peças artísticas e tal, de onde que veio a língua, ou seja, ele fez uma pesquisa de escola, sabe? Sabe quando você estava na escola e tinha que apresentar uma coisa lá para frente? Assim, pesquise sobre Java, sobre a língua de Java. Você ia lá, pesquisava e apresentava para os seus colegas e para a professora? Então, fez isso. Estudou um pouquinho ali para dizer que sabia, né? O que era, né? Que ele entendia do que estava falando, para ver até onde ele podia enganar aquele senhor. E aí, ele planeja, mas ele também tem uns improvisos, porque esse personagem ele é malandro. E o malandro, gente, ele é muito improvisador, né? Ele sabe muito bem sair de situações difíceis. E o que acontece? Quando ele fala assim, mas e aí? Como é que você aprendeu essa língua? Ele falou, nossa, esqueci de mencionar isso. Rapidamente ele falou assim, não, porque o meu pai era javanês. Ele veio para cá, pela Bahia, né? Se casou-se com uma brasileira e aí é por isso, eu aprendi com ele. Aí ele, como ele era mestiço, o Castelo, né? Como eles dizem aqui, então ele olhou para a aparência dele e falou assim, então ele realmente pode ser um filho de javanês. Muito bem, pessoas. Questão 7. Aqui uma questão exclusiva do conto O Homem que Sabia Javanês. A possibilidade de cair só esse conto dessa obra é gigante. Tem 17, mas é gigante, viu, gente? Gigante mesmo. Bom, acerca do excerto acima, bem como do evento integral do conto O Homem que Sabia Javanês e outros contos, assinale a alternativa correta. Ele está assim, assinale o integral do conto O Homem que Sabia Javanês. Corta esse e outros contos. Letra A. Lima Barreto inaugura com este conto a mescla de sátira e enredo alinhado ao seu próprio contexto histórico-social a partir de um evento cotidiano sem grande importância para a mudança dos rumos da história de vida das personagens. Opa! Gente, é verdade. Ele mescla sátira e enredo alinhado com o contexto histórico-social, ou seja, a mesma época que ele vivia. Mas ele não inaugura isso nesse conto, né? Quem inaugura aqui no Brasil a sátira política, na narrativa foi o Manuel Antônio de Almeida. Não, peraí. Não é Manuel Antônio de Almeida, não. Foi o Cláudio Manuel da Costa, lá no Arcadismo, quando ele fez as cartas chilenas, né? Na poesia, a sátira política foi introduzida pelo Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Então, eu estou falando de duas obras que foi lá no século XVII e XVIII, certo? Então, não foi Lima Barreto, no século XX, que inaugurou a sátira. Letra B. Castelo assume o papel de anti-herói na narrativa, uma vez que seus valores e ações contrastam com as características primordiais de um herói, valentia, honestidade e caráter. Ou seja, ele não tem essas características, né? Assume o papel de anti-herói, né? São contrastantes em relação a como é um herói de verdade. Por quê? Porque ele tem um determinado objetivo, como os heróis costumam ter. Os objetivos dos heróis são nobres, o objetivo dele aqui é extremamente egoísta, né? Em ele se dar bem à custa dos outros, certo? Ele não chega a ser o cara mal, não é um vilão de alguém, por isso que a gente chama ele de anti-herói, certo? Então, verdade. Letra B, a questão 7. Letra C. O caráter trivial do diálogo, porque ele está conversando com um amigo dele, o Castro. Estão bebendo uma cerveja, ele está contando tanto que ele é esperto. O caráter trivial do diálogo é interrompido no clímax do conto, quando o Castelo é confrontado por seu padrinho. Ao saber da farsa do falso professor de javanês, o barão de Jacuecanga ordena a sua prisão pelas autoridades federais. Gente, ninguém descobriu que ele era um farsante. Termina o conto ele falando que ele estava só se preparando para ir para Havana, eu acho, né, para representar o Brasil lá fora em um congresso de intelectuais, né, porque ele virou cônsul, né, uns altos cargos dos consulados. Então, assim, não. O clímax, o padrinho dele não descobre. Esse padrinho, entre aspas, é quem
que é o barão de Jacuecanga, que ele ia ensinar o javanês, né? E devido à amizade que ele passou a ter com esse barão, ele conseguiu esse cargo. Letra D. A farsa de Castelo, de acordo com seu próprio relato, só foi possível devido ao planejamento e execução perfeita de cada passo de seu plano. Não. Como eu falei para vocês, ele é o malandro. O malandro, ao mesmo tempo que ele pode planejar, ele também tem uns momentos de improvisação. Foi isso que ele fez, ele improvisou. Então, beleza com essa daí, pessoas? História do homem que sabia javanês, o enredo, né? E sobre caráter trivial, vocês viram que o trecho que eu não li aqui, ele é bem trivial mesmo, né? Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver, isto é uma ocupação única. Sair de casa a certas horas, voltar a outras aborrece, não achas? Não sei como me tem aguentado lá no consulado. Está desdenhando, pai, não sei como que eu aguento aquilo. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui neste Brasil imbecil e burocrático. Então, Castro com aquela visão assim, gente, é conversa de bar até hoje. Nossa, o Brasil, essa merda de país, é bom mesmo é Europa, Estados Unidos, sabe? Conversa mesmo, conversa trivial de duas pessoas falando borracha sobre o próprio país. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês. Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado? Não, antes. E por sinal fui nomeado cônsul por isso. Conta lá como foi. Bebes mais cerveja? Bebo. Uma conversa trivial ali. Eu fui professor de javanês. Quê? E eu falei, mas eu não sabia não. E conta isso, gente, como se fosse a coisa mais, né? 8. Leia o poema de Manuel Bandeira e o excerto da obra Um Terno de Pássaros ao Sul, de Carpinejar, que são apresentados abaixo. Você fala, opa, professor, na sua lista aí, ó, não tem nada desse tal aí de Manuel Bandeira e desse tal de Carpinejar. Você fala, você está doido? Não estou doido não, gente, é o seguinte. Uma das coisas que está no edital é a análise literária, geral. Pode ser de qualquer obra, mesmo obras que não foram indicadas. Por isso que eu coloquei essa questão aí. Não quero que vocês se assustem na hora e falem, meu Deus. Pode ser uma questão, eles podem colocar uma letra de música para você analisar, para fazer a interpretação, né? Então, fiquem atentos a isso. Os versos acima aproximam-se na perspectiva que lançam sobre a paisagem, qual seja. Ou seja, aqui você tem que focar na paisagem. O que esses versos estão falando, analisando sobre a paisagem? O primeiro fala, poema do beco. O que me importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. Ou seja, ele está reduzindo, digamos assim, né, a sua visão, que podia ser em uma coisa bastante bonita, como a glória, a Bahia. Ali ele está falando do Rio de Janeiro, né, a paisagem maravilhosa que é da praia. Ele só vê o beco. É o beco onde ele viveu quando era criança, ali no poema. E o outro, um terno de pássaros ao sul. O pampa é a armadura do mar. Só vejo o gatilho da espuma. O pampa é o repuxo do céu, só vejo as naus encalhadas. O pampa é a natureza enervada, só vejo a praia aterrada do Guaíba. Ele falou de 3 situações aí em contato com a natureza, em que tem uma paisagem bem ampla e ele se foca em um determinado ponto. Quando ele fala, o pampa é a armadura do mar, ou seja, ele chega lá no mar, né, onde que tem... E ele vê só o gatilho da espuma, ou seja, o que chama a atenção dele é só alguma coisa específica, espuma, né? Então, entende aí? Então, por isso que a resposta fala assim, os versos acima aproximam na perspectiva que lançam sobre a paisagem. Letra A identificação do sujeito poético ao espaço natural percebida pela visão onírica da paisagem. Onírica, de onirismo, de sonho. Ou seja, eles estão numa perspectiva aqui um pouco viajada, né? Um pouco além, um pouco etérea sobre a paisagem. E não é isso que acontece. Isso seria uma visão muito romântica. Os românticos, eles têm essa visão muito de, o céu, eu estou integrado, aquela coisa toda. Não. O telurismo, que denota a aliança e interdependência entre o sujeito lírico e o ambiente. Telurismo é isso. Ou seja, o sujeito, ele só existe, ou seja, o eu lírico só existe por causa do ambiente. Não é isso que acontece aqui. Essas poesias que o ambiente e o sujeito se unem, de novo, está lá no romantismo, lá nos poemas do indianismo, em que o índio e a natureza são o mesmo, sabe? Letra C, não é o que acontece aqui, né? Ele não está preocupado, não está integrado com o ambiente.
Letra C, a admiração pelas belezas naturais expressa respectivamente na menção à linha do horizonte e ao pampa como continuidade do céu. Não está admirando. Gente, observa que tem belezas naturais. Por exemplo, no segundo, o repuxo do céu e ele só vê as naus encalhadas. Um navio encalhado é que chama a atenção dele. Ou seja, não está falando de beleza natural. Coisa encalhada é encalhada, né? Se alguém te chamar de encalhado, você não vai falar que isso é representação de algo belo na sua vida, né? É pejorativo. Então, a resposta correta é a letra D de dado. D de dado. Olha só. A visão parcial do sujeito em relação ao seu espaço. Tem um espaço amplo e a visão dele está parcial, né? Especificada, guiada pelo seu estado de ânimo. Observa que, tanto no primeiro quanto no segundo poema, provavelmente os poetas eles estão pessimistas, saudosistas, né? E aí, por isso, o que chama a atenção deles são partes específicas do espaço, do ambiente. Certo? Pessoal, as duas questões discursivas, eu passei um modelo aqui na prova de língua portuguesa, é a mesma coisa que a gente vai seguir aqui em literatura. Primeira questão fala assim, a 9, né? O texto foi escrito por Alice Walker, mesma autora de A Cor Púrpura. A partir da relação entre ambos os textos, responda. Gente, olha o seguinte, nós temos aqui um trecho de um livro da Alice Walker, chamado Em Busca do Jardim de Nossas Mães. É um livro sobre o ativismo dela, como eu falei para vocês. Esse ativismo dela acabou entregando para a gente, né, uma coleção de obras, né, em que ela defende a sororidade, né, entre as mulheres, né, e um respeito maior, por exemplo, às mulheres negras. Aí ela cunhou um termo chamado de humanismo. Então, humanismo. Ou mulherismo, né? Como um termo mais amplo do que feminismo. Porque leva em consideração, como eu falei, as mulheres negras. E nesse trecho aqui do texto, olha só o que ela vai contestar. Ó. O que significava a mulher negra ser uma artista no tempo de nossas avós? E no tempo de nossas bisavós? Essa é uma questão com uma resposta cruel o suficiente para estancar o sangue. Você teve uma tataravó genial que morreu sob o chicote de um capataz ignorante e depravado? Ou ela era obrigada a assar biscoitos para o vagabundo preguiçoso, enquanto sua alma urgia por pintar aquarelas do pôr de sol ou da chuva caindo nos pastos verdes e serenos? Ou seu corpo foi quebrado, forçado a parir crianças que eram frequentemente vendidos e levados para longe dela, 8, 10, 15, 20 crianças, quando sua única alegria era o pensamento de esculpir modelos heróicos da rebelião em pedra ou argila? Como foi mantida a criatividade da mulher negra, ano após ano e século após século, quando, na maior parte do tempo em que os negros estiveram na América, era um crime passivo de punição um negro ler ou escrever? E a liberdade para pintar, esculpir, para expandir suas mentes com ações não existia. Então ela está questionando, né, o quanto que os negros, devido à escravidão e ao preconceito, e essas leis, né, como o negro não podia saber ler e escrever, o quanto que isso tolhiu, né, isso impediu que artistas lá dos séculos passados negros eles pudessem vir à tona. Bom, lá na obra A Cor Púrpura nós temos duas mulheres que enfrentam o fato delas serem negras e mulheres, né? E elas acabam fazendo o quê? Elas acabam levando uma vida de artista. E aí na letra A fala quais são as personagens, qual ou quais os personagens presentes no romance epistolar A Cor Púrpura que representam a quebra de paradigma para mulheres negras que não podiam ser artistas. Elas não podiam. Quem quebra esse paradigma? Primeiro a Shug Avery, né? A primeira é a Shug, cantora, que sai da casa do pai, né? O pastor, e também a Tampinha. A Tampinha que é a segunda esposa de Harcourt, né? O filho do Sr. Albert. A Tampinha que depois, né, quando ela resolve assumir, né, a sua vocação, ela fala assim, não sou mais Tampinha, não quero mais ser chamado de Tampinha, quero ser chamado de Mary Agnes, certo? Bom,
Então, a primeira resposta, letra A, ela é simples. Simples, né? Quais são as personagens? As personagens que quebram o paradigma de mulheres negras artistas são Shug Avery e Tampinha ou Mary Agnes, certo? Letra B. Explique como tais personagens enfrentaram o preconceito e status quo para expressarem sua criatividade artística, tá? Para serem, né? Tira aí o serem, por favor. Gente, aí você vai explicar que a Shug Avery, ela é uma personagem que primeiramente ela teve que sair de casa e ela impôs a sua voz e a sua arte, né, por meio de sua personalidade forte e decidida, certo? Ela não permitia que os outros mandassem em sua carreira, em sua vida, no casamento e por aí vai. Então essa postura dela é o que permitiu que ela quebrasse o paradigma. Já a Mary Agnes, ou a Tampinha, ela acabou, né, sendo influenciada pela própria Shug Avery, que a ajudou a iniciar na sua carreira, tendo ela como uma espécie de madrinha, certo? Então, nesse sentido, portanto, você tem a relação de sororidade entre a Mary Agnes e a Shug Avery, né, como motores ali para que a Tampinha ela fosse artista. Pessoas, ultrapassou 2 minutos, né? Mas só mais 2 minutos, por favor. 2, 3 minutos, né? Questão 10. Se por acaso tiver uma questão que não tem letra A, letra B ou letra C, tiver uma questão só, aí escreve, viu, gente? Escreve. Como eu dei aquela dica na prova ali de língua portuguesa discursiva, passe em mais de um parágrafo, não faz um parágrafo só, não. Por quê? Porque, olha só a pergunta. Discorra sobre a visão acerca do casamento no texto 1 e texto 2. Ou seja, no mínimo, faça 2 parágrafos. Um parágrafo para você focar na visão de casamento no texto 1 e o outro para a visão de casamento no texto 2. É claro que vão ser visões diferentes, então destaque isso. No primeiro, é do homem que sabia javanês, num conto chamado O Número da Sepultura. E olha só o início. Que podia ela dizer após 3 meses de casada sobre o casamento? Era bom? Era mal? Não se animava a afirmar nenhuma coisa nem outra. Em essência, aquilo lhe parecia resumir-se a uma simples mudança de casa. A que deixara não tinha mais nem menos cômodos do que a que viera habitar. Não tinha mais largueza, mas a nova, olha só, entre aspas, a nova, que não é nova de verdade para ela, no sentido assim subjetivo, possuía um jardinzito minúsculo e uma pia na sala de jantar. Era, no fim das contas, a diminuta diferença que existia entre ambas. Passando da obediência dos pais para a do marido, o que ela sentia era o que se sente quando se muda de habitação. Então, olha a visão de casamento aqui, gente. Eu não estava feliz com o casamento. O que ela era, a sua essência, continuou a mesma coisa. Tem que obedecer a um superior ali, principalmente o homem, né? O pai, agora vai obedecer o marido, e até a casa, o ambiente não se muda. Muito bem. Então, a visão do texto 1, gente, lembre que essa obra é do pré-modernismo. O pré-modernismo, o modernismo, até o realismo, o naturalismo vão criticar a visão romântica sobre o casamento. Na visão romântica sobre o casamento era o fim. O fim no sentido de finalidade, de objetivo para alcançar a felicidade. Tanto é que muitos romances românticos terminam com um casamento, indicando que aquele casamento fez com que o casal ele se tornasse pleno, feliz, né? O felizes para sempre, que aparece nos contos de fadas. Já a partir do realismo, no naturalismo, né, no modernismo, pré-modernismo, mostra a visão realista sobre o casamento, de pessoas que se casam apenas por interesse, né? No caso aqui a Zilda, é Zilda mesmo o nome dessa personagem, ela se casou porque os pais mandaram, então ela teria que se casar e pronto, né? Então, algo imposto lá naquela sociedade, mas que isso não trazia felicidade nenhuma para ela. Muito bem, já o texto 2, olha só, Ambrósio, irei hoje mesmo ao convento falar ao Dom Abade e dir-lhe-ei que temos mudado de resolução a teu respeito. E de hoje em 15 dias, senhora, espero ver esta sala brilhantemente iluminada e cheia de alegres convidados para celebrarem o casamento de nosso sobrinho Carlos com a minha cara enteada. Aqui entra pelo fundo os mestres dos noviços, seguidos os merinos. Tá. Enquanto assim praticardes, tereis em mim um amigo. Senhor, ainda que não possa explicar a razão de tão súbita mudança,
aceito a felicidade de que me propões, sem raciocinar. Darei a minha mão a Carlos, não só para obedecer à minha mãe, como porque muito o amo. Olha que visão de casamento, gente. Né? Aqui é aquela visão romântica sobre o casamento, como eu disse para vocês. Aí eu dia fala a palavra elevada, né, sobre o casamento, que é a maior felicidade possível para uma mulher. Então, no texto 2, a visão do casamento é essa. É o fim, a finalidade, o objetivo de felicidade para uma mulher. Observe que os dois casos, hein? O foco aqui são as mulheres, certo? Então, dá para você fazer essa diferenciação bem tranquilamente. Muito bem, pessoal. Olha, eu espero ter ajudado vocês. E vocês têm alguma dúvida? Algo assim que eu falei tanto, né? Mas surgiu alguma dúvida? Vocês acham que está tranquilo? Bora arrasar nessa prova aí de linguagens? Vamos? Que bom então, Ana Laura. Que bom então, o Michael está aí, Adriele, Ana Laura, Bruna, Davi Pinheiro, né? Obrigado por vocês estarem aqui comigo, né? Neste final de semana, para quem vai fazer prova, desejo aí uma excelente prova. Façam com tranquilidade, nem sejam apressados demais, nem também lentos demais, né? Sejam equilibrados. Leiam primeiro os enunciados das questões e depois você parte para o texto, circula, sublinha, né? Risca aquilo que você acha que é absurdo, né? Trabalha ali com a prova mesmo. E no segundo dia, que é a prova discursiva, escreva para morrer, sem parar, né? Relembrando e reforçando aqui, não faça rascunho das questões de literatura, português, as provas de humanas de modo geral, você não deve fazer rascunhos, no máximo tópicos bem rápidos, você escreve e manda a caneta direto. Faça rascunho nas provas de exatas e de redação, certo? E no mais, pessoal, é isso, né? Tenho certeza que vocês estão preparados, estão com o gás todo para conseguir a aprovação, ok? Então é isso, um forte abraço para vocês e até a próxima.